Porque eu queria ser aquela mãe dedicada, se dedicar, viver a vida do meu filho, participar de tudo da vida dele. Então, o meu esposo geralmente ficava na chácara durante a semana e a gente ficava no apartamento. Então, por isso que eu ficava 100% com ele, né? A gente ia lá todo dia, voltava, mas assim, eu em função do filho. Levando, trazendo, fazendo tudo. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e host e apresentadora deste podcast aqui, que eu tenho a honra de poder apresentar, que é o Chave Mestra Podcast. Eu trago aqui sempre escritores da editora Chave Mestra. E a gente está indo para uma marca de 3.500 escritores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Nós temos aqui escritores de tantos lugares e eu recebo aqui com tanto carinho, com cada um com o seu sotaque, com o seu jeito, com a sua história. É tão gostoso ver a gente quando chega nessa semana aqui, que eu tenho gravação de podcast com eles, porque é a semana também de lançamento dos livros. E que delícia fazer parte desta história deles. E são histórias, sabe o quê? Memoráveis, que já é o título deste livro aqui, ó, que eu tô em mãos. Tá vendo aí? Que lindo que ficou a capa. Não sei se você já conferiu aí a história de algum escritor já no nosso canal do YouTube, mas se não, se é a primeira vez, olha que lindo que ficou a capa desse livro aqui. Histórias Memoráveis, volume 4. Como pessoas improváveis se tornaram imparáveis. E eu vou contar a história de mais uma das escritoras que tem praticamente essa linha aqui, tá na história dela, ó, imparável, se tornou imparável, porque ela identificou algo que ela tinha ali, né, na vida dela, e ela vai contar ali uma história ali de família e que podia paralisá-la em algum tempo da vida ali, se ela não percebesse, reconhecesse, podia paralisar a sua vida. E ela ressignificou tudo isso e hoje ela tá aqui comigo para contar essa história. Eu estou com ela, que é do capítulo 15. O título, Entre a Casa e o Mundo, o desafio do desapego. Comigo está aqui Irene Ribeiro. Tudo bom, Irene? Tudo bem. Como é que você está? Tudo bem, obrigada. Que bom. Obrigada. Você vem de longe, né? A gente está gravando aqui em São Paulo, você vem de onde, Irene? Eu venho de Caçador, Santa Catarina, meio oeste catarinense. Ótimo. Isso aí. E agora está com a gente para o lançamento, né? Isso, sucesso, viu? Sucesso, que Deus abençoe. Amém. E vamos falar desse livro, se você tinha o desejo, não sei se você tinha o desejo de escrever, você já pensou em ser uma escritora um dia? Eu já pensava, eu já tinha ótimo. esse desejo de escrever um livro. E tanto que, no caso, este capítulo já estava escrito, eu já tinha escrito. Eu só fiz os ajustes para o livro, né? Estava manuscrito, no caso, né? Eu já vinha escrevendo ele, né? Que essa história não é tão longa assim, né? Mas eu já tinha escrito ele com a intenção no futuro de escrever e deu certo, né? Que Graças legal. a Deus. Mas então estava exatamente, teve adaptações, como que foi? Eu tinha feito ele manuscrito e existiam outras coisas que eu contei, né, na história, e daí eu deixei só essa específica para colocar no livro. Ótimo. E conta um pouquinho pra gente agora. Eu já li, mas eu não posso falar tudo aqui. Mas conta um pouquinho pra gente aí o que tem nesse capítulo seu. Eu falo sobre uma trajetória, né? No caso que envolve 3 pessoas. Eu, meu esposo e o meu filho, né? Uhum. Quando ele resolveu sair de casa para ir escolher o exército, né? Então, eu vivi a minha vida inteira pensando em ser mãe, né? Meu desejo grande de ser mãe. Achava que o meu filho ia sair lá com uns 25 anos, quando eu estivesse casando de casa. E quando ele me falou que ia sair de casa, foi assim um baque muito grande, né? Então a gente resolveu, eu no caso, me trabalhar, né? Porque a gente vinha passando ali por um período difícil, pandemia na época, né? Ah, foi na época da Foi pandemia, na época da que já pandemia. não estava tão fácil da gente viver naquele momento, né? Isso. Então, ele tinha uns 15 anos e meio ali, não tinha 16 anos. E ele veio falar para mim que ia fazer um concurso da ESA, que ia estudar para ser sargento do Exército. E neste dia, eu tinha certeza que ele ia passar e que ele ia sair de casa. E eu não estava preparada para enfrentar, né, no caso, esse dia, né? Vamos dizer que nem a mãe tá, vamos dizer, eu acho para o filho sair de casa. Então, para mim, pegou eu muito de surpresa.
Porque tinha... Desculpa, eu te cortei, mas porque tinha um sonho desde nova, né? Você conta no livro porque você já tinha esse sonho, sonho de ser mãe. Isso. Eu já, vamos dizer, já tinha tido um casamento anterior e fiquei viúva. Nesse período, a gente cria aquela expectativa que será naquela época. Eu fazia... Quando eu planejei a gravidez, dali um ano, assim, para frente, eu acabei ficando viúva. Então, eu achei no momento que o meu sonho de ser mãe tinha esvaído, no caso, teria terminado naquele momento. Mas, depois, mais tarde, encontrei o meu esposo, né? E graças a Deus, conversamos, e ele aceitou a ideia, né? Então, estamos aí, né? Nossa. Graças a Deus, ele aceitou de ser o pai, porque eu sempre pensei em ter um pai muito presente na vida do meu filho, né? E foi isso que eu tive, graças a Deus, todos esses anos também. E aí chega no momento de que você tem um sonho realizado e que tem uma família ali que está ali presente, um pai presente, mas aí chega o momento do desapego, né? Que você falou, porque o filho é como as palavras que as pessoas dizem, né? A gente cria para o mundo, que não é muito literal, mas a gente cria e tem um momento de ver eles indo, né? Isso. E aí é o momento onde a Irene teve que trabalhar tudo isso, né? Isso. Eu falando assim agora, parece assim que não é tão difícil, né? Não. Mas foi muito porque o dia que ele falou foi um momento assim de desespero, né? Então eu corri pro banheiro, depois que ele levantamos, assim, nós estava, não sei se a gente voltou para... ele foi pro quarto estudar, no caso a gente estava na cozinha almoçando, e ele me falou, então eu tinha aquela certeza que ele ia sair de casa. Chegou o momento, eu pensei, né? Digo, e agora o que eu faço para me preparar para isso? Eu era uma mãe que eu vivia exclusivamente para o meu filho. Olha, eu não fazia... Se dedicava. Eu não fazia trabalhos fora, trabalhei muito poucos tempos, assim, por períodos curtos, no caso, né? Porque eu queria ser aquela mãe dedicada, se dedicar, viver a vida do meu filho, participar de tudo da vida dele. Então, o meu esposo geralmente ficava na chácara durante a semana e a gente ficava no apartamento. Então, por isso que eu ficava 100% com ele, né? A gente ia lá todo dia, voltava, mas assim, eu em função do filho. Levando, trazendo, fazendo tudo. Então, da mesma forma que eu era uma mãe que era muito apegada, ele também era um filho muito, como que a gente se diz... Muito mimado, vamos dizer. Ele não era dependente. Ele era bem na dele. Fazia tudo que ele gostava. Mas emocionalmente, ele era bastante porque ele apegado. se apegou também, né? Ele tinha esse carinho, esse cuidado da mãe. E ele recebia, né? Que foi a forma que ele aprendeu que isso era bom, né? E por um lado, acaba sendo, né? Isso. Então... E para você foi difícil, Irene, quando foi trabalhar tudo isso? E como que você trabalhou tudo isso? Eu trabalhei de forma... buscando ajuda para mim mesmo, né? Fui em busca do autoconhecimento, né? Que a gente fala. Eu procurei nas ferramentas, né? Da meditação. Foi a chave que eu encontrei para trabalhar, né? A minha... Não sei se dá para... Esse tempo, né? Você foi trabalhando com as ferramentas que lá na frente você vai acabar... A gente vai falar aqui que você vai acabar utilizando, né? Isso. Vai acabar utilizando. Meditação, exatamente, quando você fala no processo mesmo de se conhecer, esse... Porque hoje a gente vê tanto, né, falando de meditação, mas nesse de você estar ali consciente, mas... No presente, né? Que a gente chama. Isso. Entendi. Para entender o presente, o que estava acontecendo com você, dessa dor que você tinha dele ir embora. É isso. Isso. É que quando ele me contou a história, eu pensei assim, né? O que eu vou ter que fazer? Eu já tinha na minha mente que mãe tem que desapegar do filho para o filho seguir a vida, né? Tá. Então eu pensava, como que vai chegar a minha hora? Eu vou estar preparada. Como eu não estava preparada, eu lembro que nesse dia eu fui para o banheiro, eu chorei muito nesse dia. Aí eu pensei, eu tinha feito um curso anterior que tinha falado sobre meditação, sobre a gente se equilibrar emocionalmente, né? E eu peguei e pensei assim, vou me dedicar a ela, vou ter que fazer, porque eu pensei, vai chegar o dia que ele vai sair de casa, porque ele só tinha me avisado que ele ia fazer o concurso. Mas eu sabia que ele ia estudar e ia passar, né? E, de fato, né, chegou o grande dia, ele estudou, ele passou. Só que durante esse trajeto, eu comecei a fazer as meditações. Eu fiz 3 meses seguidos. Quando eu terminei
a meditação, porque no começo dela eu chorava desesperado. Eu sentava lá no quarto, eu chorava até esvair lá sozinha. Eu dizia para ele, enquanto ele entrava pro quarto para estudar, eu entrava pro meu para meditar e chorar, né? Porque eu pensava, gente, eu tinha que aplicar o desapego, e eu começava a chorar porque eu pensava assim como uma mãe ingrata, como se eu estivesse largando o meu filho, como se eu não tivesse amor por ele. Mas eu sabia que emocionalmente eu precisava me desapegar dele. Então, nesse período, eu fiz, eu não sabia quanto tempo ia demorar isso. Mas eu lembro que quando deu 3 meses, um dia eu fiz e não chorei. Olha. Eu não sentia aquela dor. Aí eu pensei assim, meu Deus, será que eu tô curada? Eu pensei que estava curada, né, no caso. Mas depois veio o dia de tirar ele de casa. De tirar não, dele sair de casa. Sim. E neste período, ele saiu, a gente foi levar ele no dia do concurso. A gente foi levar ele fez uma prova em Curitiba. E quando ele saiu para fazer a prova, eu olhei para o meu marido e falei, o nosso filho está indo embora de casa. Ele vai passar e ele vai sair. Naquele dia, nós dois choramos muito, eu e ele. E a gente, daí recebeu uma ligação, que até eu não falo no livro, mas porque ficava muito extenso. Mas aquela ligação ajudou a melhorar nós dois, nós se levantamos e, né, ficamos bem. E acabamos indo para o hotel e foi aquele silêncio total até chegar lá. Ninguém conversava, nem eu nem ele, né? A gente chegou lá, tá, e passou, beleza. Aí chegou o grande dia, a gente soube que ele passou, tá bom, beleza. Aí chegamos o dia de levar ele também pro batalhão. Pro batalhão. Uhum. No dia que nós chegamos no batalhão, também foi um dia bem desafiador. Porque a gente tá com aquela felicidade que ele passou, que ele conseguiu, que ele tá conquistando o sonho dele. Era a vida dele, que ele queria para ele. Mas chegou no dia, nós ficamos 1 hora na frente do batalhão, vendo ele entrar. E naquela expectativa, parece que ele saísse de lá. Porque, para quem conhece o exército, né? Sabe que é um desafio difícil. Sim. Eu penso, eu como mãe, eu tinha meu filho muito mimado, a gente protege de tudo. Então, eu não queria que ele passasse por isso. Tanto é que no dia que ele me contou, eu perguntei se ele sabia o que fazia no exército, se ele estava ciente de tudo que ele ia enfrentar, e ele disse que sim, que ele estava preparado. Então, ele era me dando mais coragem, né, do que eu. Mas, claro, né, foi... E quando você estava lá... Se eu estiver cortando aqui, você vai junto. A gente vai imagina, junto, porque às vezes eu corto aqui, a gente quer entrar na história, porque eu vou vivendo a história junto com eles, né? E você me fala aí se eu te cortar. Mas ali naquele momento eu imagino o quão difícil, e para as pessoas que estão vendo a gente que passam por isso, porque é muito fácil para quem não passa, né? Mas para quem passa por essa situação aqui, não é fácil não, porque eu já conversei com muitas mães aí que vivenciam isso, e a dor é profunda, né, de você saber que você criou um filho, que você o protegeu e que ele está indo para um lugar em que não vai ter toda essa proteção, né, que muitas vezes ali ele vai ser forjado de uma outra forma e que a mãe não está ali, né, você não tá longe dos olhos, né, da gente, você não tem nem como ir lá visitar e falar, mas você fala um pouquinho isso, que você também ia muito visitá-lo, não era? Isso, e que eu lembro que eu li aqui, eu falei, olha, mesmo assim ela tava ali de olho, falando, não, peraí, deixa eu ficar aqui de olho, cuidado de mãe, né, porque você desapega, mas ao mesmo tempo você tava ali, né? Isso. Como é que foi nesse momento depois? Quanto tempo que ele ficou? Como que foi? Ele ficou 2 anos, né? O primeiro ano foi numa cidade próxima, né? Então, foi bem desafiador. A gente até alugou uma kitnet para ir ver ele. A gente ia todos os finais de semana que podia. Não ia só nos dias que ele estava no... que a gente chama lá, que eles ficam de adestramento, no campo. Então, eles ficam em 5 dias sem contato, né? Ah, entendi. E aí vocês iam nos dias que poderiam nos dias ter que visitas. A gente poderia. Então... E como é que era para ele? Você sentia que ele sentia também falta de vocês? Sentia, porque para ele foi assim um giro, eu falo de 360 graus. Ele era um piá assim, que sempre se deu muito bem, assim, notas boas, bem admirado, bem reconhecido, né, na escola, assim, nos lugares. E, de repente, ele chega lá, ele tem que, né, vamos dizer assim, batalhar, sofrer fisicamente também, porque eles fazem bastante exercícios, né? E também não tem aquele reconhecimento, aquela coisa, não fez mais que a obrigação, né? Porque é assim, para ser, né, no caso. Mas para ele era muito estranho também isso, né? Então, ele era acostumado com aquele carinho, com aquele aconchego, com aquela coisa, e de repente ele não tem nada disso, né? Ele é simplesmente mais um lá, né? E não tem mais que a obrigação de fazer aquilo. Então, e longe de casa,
ele só aguentou, né, também porque a gente deu esse suporte, né? Vocês, emocional para ele. Curando, né? Se tratando e dando para ele. Dando esse suporte para ele também. Ótimo. E como que é a tua história, Irene? Eu falo que a gente tem pouco tempo aqui de podcast, mas eu quero tentar tirar tudo aqui de você. Daqui a pouco o José tá me falando lá que tem que encerrar, né, José? Mas vamos aqui que tem mais história. Como que foi para você? Eu quero que você entre também na sua questão profissional. Como que foi a tua história? O que você acha que dela, que você vivenciou, de todos os seus desafios e a cura aí, não sei se a gente pode chamar de cura, mas de você enfrentar esse desapego, que pode ajudar na vida de outras pessoas com esse livro? Porque você escreveu e você vai impactar outras mulheres que estão passando por isso também, né? Qual que é o principal, o que você acredita que vai ajudar essas mulheres? Olha, eu acho que vai ajudar muito, porque a minha história... Eu achei que estava curada só com a meditação também, que ajudou muito. Porque foram 3 meses e eu fiquei bem, né? Mas no dia que a gente levou ele, que eu voltei para casa, ali eu senti a tal da síndrome do ninho vazio. Que é uma coisa que a gente não conhece e não entende até que a gente vivencie ela. Neste dia, eu entrei no meu quarto, no quarto dele, né? E eu me desesperei, eu chorei muito. Foi como se fosse um luto. Um luto para mim, sabe? A dor que eu senti neste dia. Aí, o que eu fiz? Eu continuei com a meditação. Eu mudei o meu quarto para o quarto dele, né? Para eu dormir no quarto dele. Para eu não levantar de manhã e enxergar a porta do quarto dele vazia. Eu comia no mesmo lugar dele, na mesa, que era para eu não ver o lugar dele vazio. Porque eu comecei a ter ansiedade. Eu comecei... comer muito doce à noite, eu não sabia o que eu tinha. A minha pressão subiu, eu ia medir, eu estava com a pressão alta, fui ver com o médico, ele falou que eu estava com pressão alta. Aí fizemos ali um caminhamento e eu ficava pensando o que era tudo aquilo, o que era. Eu não entendia que eu estava vivendo isso. No momento que eu estava vivendo, eu não entendia que eu estava passando por isso. Então, a prática da meditação me ajudou muito a passar por esse desafio. A prática da gratidão, porque eu escrevia todas as noites, né, agradecendo que ele estava bem, pela saúde, por ter dado a nossa viagem certo, por ele estar bem emocionalmente. Agradecia, mesmo que ele não tivesse muito legal quando a gente se falava, eu agradecia como se ele tivesse. Eu pegava só os pontos positivos. Eu escrevia, eu acreditava que tudo aquilo era verdadeiro que estava acontecendo. Mesmo que ele contasse uma coisa ruim, eu escrevia o lado positivo da história. E daí, também, né, junto a este processo, além da meditação, da escrita, né, da gratidão, teve a meditação que eu fazia também todas as noites que ele estava em campo. Por quê? Porque como eu não tinha o controle, porque mãe quer ter o controle do filho, né? E eu ficava pensando, meu Deus, e se acontecer alguma coisa, ninguém ia saber. Eram 5 dias isolados, né? Aí eu fazia uma meditação também específica para eu mandar energia para ele. E eu fazia, e eu sentia aquele alívio como se eu tivesse feito a minha obrigação de mãe. E que eu acreditava que aquela energia estava sobre ele, que ele estava protegido. Então isso me dava um acalento também, sabe? Porque eu pensava, eu não estou vendo, não estou conversando com ele, não estou sabendo, mas ele está sentindo essa energia. Então, eu acredito que essas ferramentas que eu utilizei vão servir de impacto para muitas mães que são muito apegadas ao filho. Por quê? Então, a meditação, a prática da gratidão, essas 2 ferramentas são fundamentais para a gente sair do fundo do poço. Porque eu falo assim que eu estava indo sem saber. Né? Então é isso que eu quero falar, quero mostrar. E o desapego, ele é tão essencial para a nossa vida, porque amar é desapegar. A gente não entende, a gente acha que amar é apegar. Apego é a questão emocional minha. É o meu emocional que não está tratado. Porque quando a gente ama, a gente desapega e deixa o outro viver. Né? Então, para o filho fluir, ser um adulto responsável, para ele tocar a vida financeiramente, espiritualmente, a mãe principalmente precisa cortar esse laço, né, de mãe. E isso não isenta de amar menos o filho ou dele amar menos. Ele até reconhece mais isso na mãe e vê quão fundamental foi o suporte que a mãe deu nesse sentido, né, de trabalhar o emocional para poder dar força para ele também. Muito, então eu acredito que vai impactar muito. Porque acredito, não, e olha que lindo isso que você falou, né? Porque não deixa de ter amor, muito pelo contrário, você ama porque você deixa dar liberdade, você deixa ele livre e ele se sente até mais seguro, porque tudo aquilo das escolhas que ele tiver, né, o filho no caso,
ele sabe que não, a minha mãe vai estar bem. Vai estar né? bem. Que isso dá segurança para eles. Saber que emocionalmente os pais estão bem. Né? Porque a gente precisa estar bem para dar força e coragem para eles. Se a gente quer que eles evoluam, a gente precisa se curar. Então, a mãe tem aquela concepção que ela tem que estar presente na vida do filho em tudo. Não, ele é uma extensão da gente. Ele é um ser único, ele precisa tocar a vida dele. E nós temos que nos trabalhar. E outra coisa, eu me descobri outro lado meu que eu não conhecia. A minha solitude, né? De ficar um momento sozinha, de eu praticar as coisas que eu queria, né? Tanto é que comecei novos cursos, né? Continuo estudando, continuo me atualizando. Então faz bem voltar aquele sonho que a gente tinha antes, né? E que a gente apagou para viver aquela maternidade que a gente ama, mas que depois a gente resgata lá no futuro, né? Então vale a pena sim. Eu achei lindo isso, mas eu quero que você fale também agora, porque depois de tudo isso, que você ajuda mulheres também. Quero que você fale aí, né? Porque ela que tem um trabalho lindo aí, como um manual de instrução mesmo aqui, ajudando. Mas você também tem uma formação aqui, que a gente colocou, na busca do conhecimento, encontrou na psicanálise, numerologia, e então se formou e atua nestas áreas. Está mestrando em psicologia clínica, é isso? Isso. E saúde... Clínica e da Saúde, da Fundação Universitária Ibero-Americana. É Funiber? É Funiber. Isso. Lá da Funiber. Legal. E claro que você faz o curso também, Vivendo de Palestra, da Tati. Sim. E que a gente não tem nem o que falar, a Tati, que é prefácio aqui desse livro, e que é mentora de todos esses escritores que vocês estão conferindo aqui. Então, assim, imagina, depois de toda essa jornada, que é o que ela coloca aqui, de autoconhecimento e de aprimoramento dos estudos que ela teve aqui, com toda essa bagagem, como que não vai ajudar mulheres, né? Como não vai ajudar? E você acredita que não ajuda só as mulheres nesse ponto da maternidade, né? Você ajuda mulheres em todos os aspectos, é isso? Como psicanalista? Isso. Ótimo. A minha área de psicanálise, eu sou psicanalista integrativa, então, com linguagem do corpo. Então, a gente aprende que através das emoções a gente somatiza as doenças também. Então, eu ajudo as minhas clientes, assim, indicando várias terapias também que eu tenho um conhecimento, assim, superficial, vamos dizer, né? Então, eu falo sobre outras técnicas para ela. Tudo que eu aprendi, eu aplico e indico, né, para fazer também. Isso agrega, né? Porque se conhecer é fundamental para a gente estar bem. E essas ferramentas de terapia, elas se agregam, né? Uma encaixa na outra, nenhuma exclui a outra. Elas somatizam, cada uma traz um aspecto da nossa vida que melhora, né? Então, eu trabalho também com a numerologia, que também é um manual de instrução da gente. Então, os números também, o lado positivo deles, os negativos, para a gente saber qual que são os meus pontos fortes, meus pontos fracos, aonde eu preciso melhorar, aonde eu preciso tratar. Porque às vezes a gente se pergunta, como que eu sou assim, por que que eu sou assim? Nós somos únicos. Então, às vezes, a gente está vibrando no lado negativo da nossa numerologia. Então, a gente precisa estar no lado positivo de todo esse, né, vamos dizer. Então tem isso também desse trabalho, né? Eu desconheço, por isso que eu estou perguntando para você. Eu acredito que muitas pessoas também vão ter esse interesse. Isso. E é legal a gente tratar aqui. Então, é você também avaliar o ponto positivo e negativo na numerologia. E na numerologia também. Então, eu atendo também só a psicanálise. E se a pessoa tem interesse também de fazer um mapa numerológico, a gente faz também. Mas são ferramentas, vamos dizer, distintas, né? Tá, não Você não trabalha dentro da psicanálise, no caso. A psicanálise a gente chama de sessão também? É uma terapia. É uma terapia. Uhum. E aí você, à parte, se aquela pessoa tiver interesse, você faz a indicação desse mapa. Do mapa numerológico. Mapa numerológico. Hoje Isso eu tô aí. aqui, viu? Trava-língua. Mas entendi. Então, você tem toda uma bagagem de história de vida, de questões que você já superou. E você pode, com propriedade falar isso, mas também com ferramentas que você trabalha, né? Isso. Porque você pode auxiliar também essas mulheres e direcionar um caminho para elas em todos os sentidos, é isso? Carreira isso. Também, às vezes também, a numerologia também indica bastante, né, a carreira da pessoa também, né, vamos dizer. E
São ferramentas, né? E eu só fui também para psicanálise também depois que eu descobri que ele ia sair de casa. Eu falei, ó, que eu encontrei na psicanálise uma ferramenta de autoconhecimento, o meu curso. Tanto é que eu não entrei com o intuito de atender. Eu entrei fazendo o curso com o intuito de me conhecer. E eu me transformei em uma terapeuta depois do curso. Olha só. Uma coisa levou a outra, né? Então, na busca do meu autoconhecimento, eu me entender e saber o que estava acontecendo, eu descobri a psicanálise. E foi ali que eu comecei a trabalhar com terapias, né? Ótimo. E tá vendo o tanto que você fez ali por você, o autoconhecimento, e que vai se estendendo para todas as pessoas que estão ao redor e que se tornou hoje, inclusive, a tua área de atuação. De área de atuação, isso aí. Ótimo. Então, o filho sair de casa, né, que nem diz outros, não é ruim, né? É ótimo para a vida dele, porque eles seguem a vida deles bem. Hoje a gente, conversa e a gente vê o quanto que a gente evoluiu. Nós três, tanto eu, o pai dele e ele, né? E por quê? Porque eu penso assim, eu fico me imaginando, a mãe, quando a gente, como mãe, se apega ao filho, a gente pode desenvolver doenças. Eu estava desenvolvendo, né? Eu estava ali com ansiedade, com pressão alta, né? Começa a somatizar até doenças, né? A gente precisa se trabalhar, precisa se conhecer. E você foi trabalhando tudo isso, né, Irene? Tudo isso. Irene, a gente está caminhando para o fim, mas eu queria que você deixasse, assim, o seu recado final na tua câmera ali para mulheres que quiserem te procurar também nas suas redes sociais, lá no Instagram, se você quiser passar também. Para um recado final para essa mulherada que quer te conhecer, porque você me colocou aqui que o seu trabalho é em especial com mulheres, né, na psicanálise. Especial com mulheres. E a numerologia com diversas... Com geral, né, homens e mulheres. Isso. Passa também seu recado final para a gente se despedir e deixar aqui todo mundo já ciente do seu Instagram. Então, tá bom, obrigada. Então, eu quero dizer para vocês que tudo é possível. Nada é por acaso na vida da gente. E o desapego é a chave fundamental para você sair dessa angústia, desse mal-estar. Então, a síndrome do ninho vazio é essa tristeza profunda que muitas pessoas entram em depressão. E eu estava no caminho, e eu quero dizer para vocês que a meditação, a prática da gratidão todos os dias deixa a gente com uma sensação de dever cumprido, com uma sensação de que a gente tem muitas coisas boas e foca o pensamento no positivo. Então, né, a prática da gratidão e a meditação são duas ferramentas essenciais. Então, eu trabalho com a psicanálise, faço também terapias e a numerologia eu atendo também ali, né, tanto homem como mulher e adolescentes. Mas a psicanálise, por enquanto, eu atendo só mulheres, porque eu gosto de falar daquilo que a gente tem propriedade para conversar, né? A gente sabe que a gente passou por aquilo, então a gente entende a dor da outra, né, da outra pessoa. Você tem já um foco que a gente chama aqui de nicho, né? Que são as mulheres, é o foco com aquilo que você também já passou. E então eu quero deixar aqui seu Instagram, é ire.ribeiro, né? Isso, ire.ribeiro. Ire, né? Porque é de Irene, mas é ire.ribeiro. Então, se você quer conhecer o trabalho dela, a Irene Ribeiro, que é a nossa escritora agora, que tá aí, ó, indo pro lançamento, já tá aqui novamente para vocês o livro. Esqueci de perguntar alguma coisa, a gente falou tudo, porque também não pode falar muito, né, Irene? Porque senão a gente revela. Falamos tudo, o básico a gente falou ali, né? Ótimo. Claro que, né, vamos dizer, seria mais profundo. Mas pelo tempo, tá ótimo, o essencial que precisava ser dito foi. E quem quiser que vai lá conversar com ela no Instagram e vai adquirir teu livro. E ela com certeza vai falar muito mais outros detalhes dessa história. Aqui você vai ver. E também, para você adquirir o seu exemplar, é só entrar em contato com a Irene Ribeiro. Eu quero te agradecer em nome da editora Chave Mestra. Obrigada. Por ter vindo aí de tão longe aí para participar com a gente aqui no podcast do lançamento. Muito sucesso mesmo, Irene, porque esse teu autoconhecimento, esse teu pontapé de falar, não, eu vou sim ressignificar tudo isso que eu tô passando, olha para onde te levou, isso, né? Aí. Levou aí com certeza a abençoar a vida do teu filho ali de uma forma com sucesso, com né, crescimento, mas de outras mulheres que agora vão ter a oportunidade de poder conhecer a Irene, isso aí. Né? E o mundo, Obrigada. Porque a gente tá aqui, ó, com podcast, com um livro, com tudo. Então eu quero te agradecer, que você retorne aí em breve com a gente também para contar mais histórias, viu? Fica o convite. Muito obrigada. Bom, muito obrigada. Eu que agradeço aí de coração,
pelo pessoal da editora, toda a equipe de colaboradores aí. Muito obrigada. Obrigada. E obrigada a você que esteve com a gente até aqui esse tempo. Obrigada, José, nos cortes aí dos nossos vídeos. E tamo junto aqui nos próximos episódios. Compartilhe esse material que com certeza tem uma mãe precisando desse conteúdo aqui, viu? Se você não conhece, manda para todo mundo, porque sempre chega em quem precisa para impactar essas vidas aí. Então até o nosso próximo episódio. Eu te espero. Tchau, tchau.